Rosalvo nasceu em Belém do São Francisco, em 1964. Chegou a Petrolina com 6 anos de idade, acompanhado da mãe, Dona Maria José, e mais 3 irmãos. Nesta terra trabalhou na feira, na roça, no comércio, estudou e se formou. Rosalvo é técnico em saneamento, formado pela Escola Técnica Federal de Pernambuco, e tem nível superior, licenciado em História pela Universidade de Pernambuco. Preocupado com as questões fundiárias e com a problemática das drogas em Petrolina, fez cursos de regularização fundiária e de prevenção de drogas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Como técnico em saneamento, Rosalvo participou da implantação do sistema condominial de esgotos de Petrolina e fiscalizou a execução dos sistemas de abastecimento d'água e de esgoto sanitário da hidrelétrica de Xingó. Rosalvo foi sócio-gerente da Santec, Saneamento Técnico S.A., Limitada, e há 16 anos ingressou no serviço público através de concurso público, tendo sido aprovado em primeiro lugar. Rosalvo foi presidente do Conselho Municipal de Saúde de Petrolina e conselheiro municipal de Educação, conselheiro do IPSEMP, conselheiro do Conselho Municipal do Bem-Estar Social, do Conselho Gestor do Sereste, coordenou e ministrou palestras em diversas conferências municipais, estaduais e nacionais. Rosalvo foi o principal responsável pela conquista do Centro Especializado em Saúde do Trabalhador, que abrange Petrolina e mais 22 municípios. Lutou em Brasília pela EC 29, que amplia os recursos para a saúde. Lutou pela Hemobras para Pernambuco. Lutou pelos fundos estadual e nacional de habitação. Rosalvo participou do 3º Congresso Internacional do PSOL, realizado em São Paulo, com 27 países, e participou do 5º Fórum Urbano Mundial da ONU, no Rio de Janeiro, com a participação de 150 países. Rosalvo também participou da comissão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Petrolina. Participou da aprovação de diversos planos municipais de saúde e de educação e, em nível estadual, participou do planejamento estadual da Secretaria Estadual das Cidades, além de integrar o Comitê Gestor de Regularização Fundiária. Rosalvo é compositor, com músicas gravadas por artistas locais e de expressão nacional, e é um dos autores da música Petrolina, considerado por muitos como o novo hino da cidade, cantada com a participação do ilustre artista petrolinense Geraldo Azevedo. Tem razão de se orgulhar. Esse povo acolhedor, Petrolina é um grande lar, um lugar encantador, coração do meu cantar, senhora do meu amor. Assim, com o jeito de mar, Rio São Francisco é o primor. Petrolina faz reinar e brilhar com mais vigor. Na companhia de sua esposa Isabel Macedo e da sua filha Maria Laura, e contando com a força do PSOL e de todos que sonham e lutam por uma Petrolina mais justa, fraterna e solitária, uma Petrolina ecossocialista, humana e democrática, com ampla participação popular, transparente, descentralizada e ética. Rosalvo aceitou o desafio de ser candidato a prefeito pelo PSOL 50 porque sonha com uma Petrolina democrática, sem injustiça social e com a vontade de Deus e a força do povo fazer uma verdadeira revolução na forma de conduzir os destinos de Petrolina a uma verdadeira democracia. É com ele que nós vamos conversar agora. Vamos dar início então a essa 3ª etapa da Sabatina Folha. Na Sabatina de hoje, o candidato pelo PSOL a prefeito de Petrolina, Rosalvo, e nós conversaremos com ele em 3 blocos. A jornalista Tereza Leonel está aqui conosco para participar dessa sabatina mais uma vez, e nós vamos começar com a pergunta dela para o candidato Rosalvo do PSOL. Candidato, bom dia. Bom dia. Bom, a gente percebe que no seu plano de governo ele está sintetizado em alguns tópicos fundamentais, aliás, apenas tópicos no sentido de um desenvolvimento posterior. O senhor disse que o seu plano é ecossocialista, humana e democrática. Nessa área específica de saúde, o que o senhor pretende atuar ou desenvolver ou ampliar especificamente aqui para a Petrolina? Veja só, o nosso plano de governo, que visa a construção de uma Petrolina
ecossocialista, humana e democrática, ele tem alguns princípios que fundamentam o nosso programa, que é o direito humano e a cidadania. Nesse aspecto, o direito humano ele tem como pilar básico a cidadania. E a cidadania subdividida aí em 3 pilares básicos, como os direitos sociais, os direitos políticos e os direitos civis. A liberdade de expressão, de ir e vir, a liberdade de religião, enfim, o respeito à dignidade humana, os direitos fundamentais e essenciais do povo. O direito social, que pega mais a questão da saúde, da agricultura, da renda, emprego, o direito básico de se alimentar em quantidade e qualidade. E visa também o nosso programa associar a questão da preservação do meio ambiente com as questões sociais. Não basta apenas dizer que é a favor do meio ambiente se você não mudar a matriz de desenvolvimento. Não podemos, dentro de um projeto de sociedade capitalista, dizer que é possível preservar o meio ambiente, se esse sistema é egoísta. Ele devasta, ele prejudica a natureza para poder oferir lucro nas mãos de poucos. Então é preciso que a gente cuide dessa questão. E aqui em Petrolina nós temos um agravante, que é o uso indiscriminado de agrotóxicos. Esse uso indiscriminado está adoecendo os trabalhadores, bem como a população que está consumindo esses produtos. Então, nessa perspectiva do meio ambiente e da saúde, a gente vai implementar um projeto que esteja mais de acordo com a agricultura orgânica, né? Isso é fundamental, a agricultura orgânica, para assegurar a saúde da população, a agroecologia, para preservar a questão do meio ambiente, do meio em que o trabalhador está convivendo, e também a gente buscar o turismo ecológico. Então, dentro dessa perspectiva aí, a gente começar a trabalhar e desenvolver Petrolina não apenas dentro da expectativa hoje, que é do agronegócio para a exportação. Temos que fortalecer, inclusive, o comércio local. E na saúde, nós pretendemos implementar efetivamente o SUS. Privatizar o SUS em Petrolina, com, digamos assim, destroçando, acabando com o laboratório central, colocando nas mãos da Unimed, nas mãos de empresas privadas que lucram com a doença e com a morte do povo, e que nós precisamos reverter. O SUS é uma conquista da sociedade brasileira e que nós vamos retomar para o município, se a população nos der essa oportunidade e chegar à prefeitura. A partir de janeiro, vamos trabalhar as políticas de Estado. Não podemos admitir que o que é do povo fique nas mãos de uma minoria de privados apenas para lucrar em cima da doença do povo. Gostaria de retomar esse ponto, candidato, que o senhor falou sobre a entrega era o LACEN, não é isso? LACEN. A entrega do LACEN para a iniciativa privada. O senhor, que é um homem da área da saúde também, o senhor poderia nos explicar de que maneira essa entrega pode ter prejudicado a população? Os serviços não têm sido desenvolvidos a contento? O que é que tem acontecido nesse setor de saúde e o que é que o senhor precisa fazer para mudar isso como prefeito? Veja, o SUS é uma conquista da sociedade brasileira na Constituição de 88, a partir da 8ª Conferência Nacional, 2 anos antes da Constituição, em 86, aconteceu essa conferência em Brasília, onde o movimento pela reforma sanitária já dava as diretrizes que serviram de base para compor o texto constitucional da área de saúde. Então, foi constituído o capítulo da Seguridade Social, que contempla saúde, assistência, que na assistência, inclusive em Petrolina, está tendo uma modalidade aí que não é uma política de Estado, a questão das creches, que são, digamos, construídas e são equipadas
a partir da iniciativa da população. O povo que já paga muito imposto e aí tem que manter creches, pagando taxas, equipando, botando geladeira, fogão. Isso não é uma política de Estado, isso não tem base, né, pilar de sustentação, porque isso não tem nenhum fundamento, é uma coisa isolada em Petrolina, que a população está aceitando, mas que nós vamos transformar essas creches em creches públicas, porque funcionam em casas alugadas. Não é possível, né, você assumir uma prefeitura e destroçar as políticas de Estado. Por que eu defendo políticas de Estado? Que essas políticas, independente do governo que venha posteriormente, ele vai ter que dar sequência e a população não vai ficar desamparada. Eu queria retomar essa coisa da saúde, quando ele falou em relação aos agrotóxicos. E que o senhor pudesse, então, dar um parecer a partir do seu projeto de governo em relação à saúde de prevenção, ações públicas referente à prevenção muito antes da doença, que envolve inclusive essa questão de alimentação orgânica. Dentro do SUS, é por isso que eu defendo o SUS, está previsto que o SUS tem que ser descentralizado, ou seja, ele não pode ser definido apenas pela esfera central, Brasília, o Estado e o município, e principalmente o município decide sobre a implementação dessa política, com a participação popular. Ele tem que ser regionalizado, então tem que olhar não é só para o município, tem que olhar para os seus arredores, né? Fazer pactuações entre municípios na questão dos serviços, mas nós temos que integralizar as políticas. O SUS, a gente dentro do princípio da integralidade tem que promover saúde. Promover saúde é justamente a gente criar as condições, por exemplo, de lazer para a população, as condições de se alimentar dignamente, de se alimentar com qualidade, sem veneno, né? A proteção, cuidado com o meio ambiente, por exemplo. E para isso nós vamos investir fortemente nas vigilâncias, vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância de saúde do trabalhador e vigilância epidemiológica, porque a epidemiologia vai justamente fazer o estudo dos casos para que a gente esteja se antecipando à doença. Mas se você não criar condições de habitabilidade, de saneamento básico, cuidando do meio ambiente, né, e das condições de vida da população, a gente não vai alcançar uma saúde de qualidade. No aspecto da habitação, tem muita gente ainda morando debaixo de papelão em Petrolina, pessoas que estão jogadas à margem, marginalizadas por esse sistema capitalista implantado no Brasil e aqui também em Petrolina. Nós vamos fazer um projeto específico do município. Petrolina não tem projeto de habitação popular, não tem programa de habitação popular. As casas que estão sendo construídas aqui em Petrolina são frutos de um programa nacional, Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal. Então nós vamos criar um programa específico, um fundo municipal de habitação e contemplar as famílias de 0 a 3 salários. Então dessa forma nós vamos fazer com que todos aqueles que não tiveram oportunidade ainda de ter uma moradia, a moradia eu considero que é a primeira necessidade do ser humano, porque ele vai se proteger dos intempéries, né, da chuva, do sol, do vento, do calor, vai se ambientar e vai se proteger, inclusive, contra esse sistema de violência que nós temos. Em relação ainda, candidato, ao seu projeto de governo na área de saúde, como é que o senhor pensa em trabalhar a questão técnica? O senhor pretende, como gestor, plantar um concurso, aumentar o número de médicos, de PSFs, ou criação de novos PSF ou não, o aprimoramento dos que já existem, a equipe técnica que envolve não só os médicos, mas os especialistas e também a equipe de assistentes? Como é que o senhor pretende trabalhar nessa área?
tanto na saúde quanto na educação, há um déficit de recursos humanos no quadro da prefeitura. Na educação, em torno de 50% dos profissionais são contratados. Na saúde não é tão diferente. Então a gente pretende sim fazer concurso público. 50% são de contratados? Aproximadamente. Então precisamos e devemos fazer o concurso público e zelar como a única forma de acesso, né, ao serviço público, de acesso para trabalhar como profissional. Então a gente precisa fazer isso, fortalecer isso. É uma garantia para os trabalhadores que vão ter também a sua estabilidade, não vão estar dependendo, né, do bel prazer do político de plantão, que bota a gente e tira a gente apenas visando o voto. Então, o trabalhador, a gente precisa fazer isso. Fazer o plano de carreira e salário para levantar a autoestima do servidor, que é muito baixa. A própria gestão atual fez um estudo e mostra que o maior problema do servidor é tristeza. Se o servidor está triste é porque a autoestima dele está baixa. É um estudo feito aqui na cidade de Petrolina? Eu vi isso, a própria secretária de saúde colocando isso nas rádios aqui locais, que fez um estudo e que o maior problema dos servidores é a tristeza. Então, não temos dúvida que aí está o assédio moral dos servidores, para trabalhar sem condições dignas, né, sem os equipamentos necessários, não tem um plano de carreiras e salários e vencimentos para o servidor, que a gente precisa construir isso, com a participação dos servidores e da sociedade, para que a gente garanta essa elevação da autoestima e ter capacitação permanente. Sem isso, sem uma política de recursos humanos séria, é impossível implementar qualquer programa de governo em Petrolina. E aí vamos capacitar e sensibilizá-los para que a gente possa transformar essa Petrolina dentro da visão do nosso projeto de governo. Em se tratando, podemos entrar em educação, Tereza, tá? No contexto da saúde. Candidato, em se tratando de educação, é importante a gente notar que tem sido aí festejado, não só por Petrolina, mas por muitos municípios da região, os índices do IDEB. Mas ninguém discute sobre mecanismos que levam esse número a aparecerem a respeito, por exemplo, do que se chama de aprovação compulsória. A aprovação compulsória que faz o IDEB crescer em qualquer município, ainda que a educação tenha uma péssima qualidade. No seu governo, no seu projeto, que a gente dá uma olhada aqui nas diretrizes do seu projeto, e o senhor fala dessa questão da universalização das políticas públicas com integralidade e equidade. Então vamos falar disso no sentido de creches e de acesso à educação. O que é que o senhor pensa a respeito desse setor em Petrolina? O senhor acha que as comunidades de bairro estão sendo de fato assistidas no sentido com equidade a esses aparatos educacionais, e o que é que o seu projeto prevê? Na verdade, o que a gente está vendo é o governo local destroçando, acabando com as políticas de Estado. Esse é o primeiro ponto. No tocante à educação, é importante que a gente busque implementar dentro do sistema municipal a escola em tempo integral, sobretudo priorizando as comunidades mais carentes, aquelas que estão à margem ou marginalizadas por esse sistema atual. Então, aí seria a garantia das crianças ter a sua alimentação, ter o seu lazer, né, e ter um ensino de qualidade, com a implantação dessa política de escola em tempo integral. A outra é o próprio conteúdo, que é buscar formar cidadãos e cidadãs construtores da sua própria história, e não meros instrumentos de manipulação e dominação, tanto da elite quanto do próprio sistema capitalista, apenas formando pessoas para explorar posteriormente. O senhor pretende fazer isso como? De que modo o senhor pretende não permitir ou permitir a democratização
da grade curricular, por exemplo, das escolas? Justamente debatendo e discutindo com todos os profissionais da educação, com os familiares dos alunos, com os jornalistas, com todos que compõem a sociedade, e a gente buscar implantar um processo, né, digamos assim, semelhante ao processo definido já pelo Paulo Freire, onde traz a realidade das pessoas, discute essa realidade e forma aí uma consciência crítica. Então você vai mudando a cultura. Eu diria até que a gente tem nosso objetivo é fazer uma revolução cultural em Petrolina, porque se você não fizer isso, você não tem como avançar socialmente, você não vai ter como distribuir renda e riqueza, porque isso só será possível quando as pessoas passarem a exercer a sua cidadania. E é nesse aspecto que a gente quer implantar a educação em Petrolina, integralizando, né, se articulando com outras políticas. Se a gente quer cuidar bem da saúde, a gente vai ter que cuidar bem da educação. Então, para que as pessoas saibam que a educação, que o material público, que um equipamento público, um prédio público é construído com dinheiro público do povo e que o povo precisa zelar por esse prédio. Que as pessoas não podem simplesmente pegar o seu lixo e jogar em qualquer lugar, porque isso vai criar problema também para a área de saúde. Mas que ele exerça a sua cidadania cobrando do poder público que bote o carro de coleta para passar. E o poder público, no nosso caso, vamos implementar uma política de coleta, por exemplo, seletiva e buscar a reciclagem, porque com o reaproveitamento dos materiais. Mas isso tudo será feito, debatido com o conjunto da sociedade. Por isso é que nosso plano tem a participação da população. Candidato, falando exatamente dessa questão da participação da população, a gente percebe que em nível local, e regional e nacional, os governos divulgam muito publicitariamente seus feitos, aquele que são desenvolvidos, aquele que é implantado, melhorado, no sentido de apresentar vamos dizer assim, entre aspas, uma satisfação à sociedade daquilo que está sendo, dos seus recursos, da utilização desses recursos. O senhor que fala tanto, né, que briga tanto por essa questão de capitalismo, de elite, de burguesia, como é que o senhor pretende, se o senhor vai utilizar então o mesmo artifício de todos os demais políticos, em nível local, regional e nacional, nessa divulgação também utilizando a propaganda, pagando os meios para que possam ser divulgados toda aquela sua produção que está sendo realizada, ou o senhor pretende fazer mutirões de reuniões, de um novo socialismo, ou um verdadeiro socialismo aqui em Petrolina? Como é que o senhor pretende isso? É lógico que o socialismo ele não se constrói apenas num governo municipal. Ele é uma questão de uma conjuntura nacional, de uma conjuntura internacional. Mas nós temos como implantar pilares que vão na direção do socialismo. E a participação da população, inclusive não só discutindo o orçamento do município, mas deliberando, né? Acompanhando, fiscalizando, para garantir que esse recurso vai ser devolvido, vai voltar para a população em forma de saúde, de agricultura, não é imposto que o povo paga. Então o dinheiro do povo tem que voltar para o povo em forma de benefício. Então é com essa participação. Isso será respeitando todos, independente de religião, de classe social, de sexo, de raça, mas com equidade. E equidade é você priorizar quem tem menos. É justamente levar as ações para combater as desigualdades. Com relação ainda a essa questão da transparência, nós temos aí acompanhado com mais fervilhação nos últimos tempos, por estarmos possivelmente em época eleitoral, várias denúncias relativas ao uso do dinheiro público em Petrolina. Como é que o senhor vê a postura do petrolinense com relação a essas denúncias? O senhor acha que o petrolinense está preparado do ponto de vista crítico para reagir a isso, criticamente, como cidadania? Ou o senhor acha que ainda falta essa cultura da reação na cidade e se mantém na inércia? O povo de Petrolina
hoje já reivindica muito mais do que há 20 anos atrás. Então hoje as pessoas não estão esperando mais simplesmente pelas lideranças políticas. Às vezes ele se dirige até diretamente ao governador, ao presidente da República, ao próprio prefeito no âmbito do município, e não espera nem pelas suas lideranças comunitárias, porque tem uma grande parte aí que infelizmente não está organizando e fomentando a participação do povo para reivindicar seus direitos. Estão muito mais buscando fazer com chaves com A ou com B, visando o benefício próprio. Então a gente precisa trabalhar também esse sentimento de coletivo, de coletividade, de associativismo, né? De organização social, de organização popular. Porque sem isso fica impossível a gente construir uma Petrolina diferente. Então a transparência na gestão pública ela é fundamental. Aí pode sim criar, né, mecanismos, instrumentos de divulgação, mas a maior divulgação quem vai fazer é as próprias pessoas, porque se ele se sente parte do governo, se ele se sente parte da construção desse processo, então ele mesmo é quem vai fazer a divulgação, não do governo, mas a divulgação de uma política diferente, de uma política que visa a construção da cidadania, o exercício pleno da cidadania.